Vou me apresentar. Eu sou o professor Reinaldo Castro Souza, eu sou professor emérito da PUC-Rio, do Departamento de Engenharia Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Metrologia, Qualidade, Inovação e Sustentabilidade. Este programa, inclusive, ele hospeda um grupo de pesquisa que eu coordeno, que está cadastrado no CNPq, que reúne todos pesquisadores que têm interesse no tema cruzeiros marítimos e fluviais. Muito bem. As atividades nossas são inúmeras e nós vamos começar hoje com este webinar, onde nós teremos 3 meninas simpáticas, as minhas colegas Ana, Thelma e Carla, que vão mostrar para vocês a beleza que é e tudo que ocorre nesta indústria que mais cresce no setor turismo do mundo inteiro. Eu passo, então, a palavra para a menina número 1, que é a Ana, que vai conduzir, vai apresentar as colegas Carlas e Thelma. Ana, o Flor... Muito obrigada, Reinaldo, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Em nome do Departamento de Metrologia, Qualidade, Inovação e Sustentabilidade da PUC-Rio, agradecemos muito a presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Esse webinário ele é sobre a construção de carreiras na indústria de cruzeiros. Nós não estamos falando apenas de empregos, mas sim de construção de carreiras. Ele vai ter uma agenda bastante vasta, né? Nós teremos aqui um bate-papo com 2 mulheres sensacionais, né, e atuantes nesse setor, a Thelma e a Carla, que teremos aqui o privilégio de recebê-las essa noite por 90 minutos, ou seja, estaremos juntos até às 20 horas hoje. Nosso webinário tem 90 minutos de duração. Para isso, eu vou começar apresentando a nossa primeira palestrante, que é a professora Thelma Brito. Ela irá abordar as oportunidades de carreira associada à indústria de cruzeiros em terra. A Thelma, ela é pesquisadora sobre cruzeiros desde a década de 1980, com uma pós-graduação e 2 mestrados sobre o tema. Atualmente, a Thelma é doutoranda da Universidade de Aveiro, em Portugal, onde ela desenvolve uma pesquisa sobre interculturalidade e multiculturalidade nos cruzeiros. Ela também é sócia-diretora da empresa Navigare, agência de viagens, e ela tem experiência na área de turismo e docência, e há 2 anos a Thelma participa do nosso grupo de pesquisa em cruzeiros marítimos e fluviais, sediados na PUC-Rio e já apresentado pelo Reinaldo. A nossa segunda convidada, que estará conosco nesse webinar, é a Carla Chiari, que dará ênfase sobre as oportunidades de construção de carreira a bordo de navios de cruzeiro. A Carla, ela deu início a essa carreira em 2008, né? Então são 15 anos de carreira, e ela tem progredido em várias posições dentro da indústria de cruzeiros marítimos, desempenhando um papel fundamental no setor. Sua trajetória profissional incluiu cargos como: ela começou como garçonete, recepcionista, concierge, gerente de recepção, gerente do plantão noturno, né, aquele plantão que comanda todo o navio durante a noite, gerente de administração, gerente de tripulante, gerente de serviços ao cliente e gerente de operações hoteleiras e comerciais. Hoje a Carla ela é responsável por um departamento composto aproximadamente de 100 tripulantes, 100 funcionários. Sua expertise e experiência abrange diversas áreas, desde a hospitalidade e atendimento ao cliente até operações hoteleiras e vendas. O nosso evento ele vai ser composto assim, de 3 momentos, né? Nós teremos a apresentação de cada uma dessas nossas 2 convidadas, uma apresentação de até 20 minutos cada uma. Depois das 2 apresentações, nós teremos um espaço para perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas, elas precisam ser feitas através do nosso chat. Então, tão logo começamos aí esse bate-papo, fiquem à vontade para ir já colocando as perguntas no chat. Nós temos uma equipe, inclusive o nosso colega,
o professor Luciano vai estar nos auxiliando nessa tarefa aí de monitorar o chat, então fiquem à vontade para colocar a qualquer momento perguntas lá. Eu queria aproveitar para esclarecer que, como eu já havia mencionado, que o contato é só mesmo pelo chat, nós não teremos condições de abrir microfone, nós temos um evento com vários participantes, então vamos centrar o nosso canal de comunicação no chat, vocês são todos super bem-vindos a participar. Eu desejo a todos um excelente evento. Nesse momento, eu chamo a minha colega, agradeço muito aí a disponibilidade do tempo da Thelma. Thelma, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sei que 20 minutos é muito pouco tempo frente aí ao seu conhecimento, mas vamos tentar seguir esses 20 minutos. Quando estiver faltando 5 minutinhos, eu vou dar um toque para você, e você agora é a dona da palavra. Por favor, seja bem-vinda e é com você. Abra o seu microfone e fique à vontade. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar primeiro agradecendo o convite, né, a confiança e ao espaço que a PUC-Rio nos concedeu na pessoa do professor Reinaldo e da professora Ana Lúcia também. Agradeço a presença de todos vocês e ao tempo que estão dedicando aqui, junto conosco, né, para nos ouvir. E eu fico muito feliz em ver que vocês têm interesse nesse tema que nos é tão caro, né? Então, eu vou começar a minha fala, e, Ana, eu falo muito, quando faltar 5, por favor, puxa minha orelha. Bom, eu vou começar dizendo assim, quando eu fiz o meu primeiro cruzeiro, foi em fevereiro de 1986, muitos dos que estão aqui talvez não tenham nascido ainda, né? Era um navio grego que se chamava Stella Solaris, e eu não imaginava naquele momento que eu iria trabalhar tanto e estudar tanto esse setor, né? De lá para cá foram 41 cruzeiros realizados em diferentes navios e companhias, além de várias visitas técnicas, tanto como profissional do turismo como docente. Então, eu quero iniciar essa minha fala trazendo um panorama geral da indústria dos cruzeiros para vocês. Então, esse é um setor bastante robusto, né, que atua globalmente, tem uma extensa cadeia produtiva que envolve diferentes profissionais e áreas de atuação. Nós podemos mencionar inicialmente toda a infraestrutura e logística necessárias para colocar um navio em operação. Desde sua concepção, quando se pensa, tem a ideia do navio, até a construção, decoração e adequação do público-alvo que vai navegar nesse navio, passando, então, por toda a cadeia de fornecimento necessária para a sua operação, até a escolha dos destinos e itinerários, ou seja, portos de embarque, portos de desembarque e os portos de escala. Enquanto esse navio está ainda em construção, que pode levar um período de 2 a 3 anos, os hóspedes já estão garantindo suas viagens com a venda antecipada, que as companhias promovem, né? Então, enquanto o navio está construindo, já estão vendendo esse navio quando ele entrar em operação. Então, portanto, os cruzeiros começam muito antes de os navios começarem a navegar. Para que a operação de um navio ocorra, é necessário também uma regulação por meio de legislação internacional e nacional, né? E profissionais das diversas áreas de direitos e organismos reguladores também estão envolvidos nessa área como um todo, né? Seja na aplicação das leis ou na fiscalização da operação, seja em águas internacionais ou na região costeira dos países que recebem os cruzeiros. Então, falamos primeiro aqui dos profissionais da área de direito. Não vou entrar em detalhes, mas esse é um profissional que também atua nessa área. Mesmo antes de um navio iniciar sua operação, são necessários milhares de profissionais, seja atuando a bordo ou em terra. E são de alguns desses profissionais em terra, principalmente os relacionados à área de turismo, que é a minha área de atuação, que eu tentarei resumir a minha fala aqui para vocês. Então, um navio de cruzeiro, ele não é simplesmente um meio de transporte. Ele é, antes de tudo, um hotel flutuante, que reúne todos os serviços do setor turismo num único espaço. Então, dentro de um navio ou no cruzeiro, nós temos o transporte em si, a hospedagem, a alimentação,
o lazer e o entretenimento, serviços culturais, além dos vários destinos envolvidos nessa viagem. Então, alguns navios hoje são considerados resorts flutuantes pela própria infraestrutura que oferece, e, atualmente, alguns já estão começando a ser comparados a parques aquáticos flutuantes, pois os navios eles estão se transformando no destino principal da viagem, por tanta coisa na área de entretenimento e animação que oferece. Eu também gostaria aqui de esclarecer que embarcar num navio de cruzeiros é realizar uma viagem internacional, independentemente se esse embarque ocorre no Brasil ou em qualquer outro país, né? O território de um navio de cruzeiros ele é internacional, de acordo com a sua bandeira de registro, e multicultural pela própria particularidade da viagem. O Brasil já teve navios de passageiros no passado, né? Nós já tivemos navios, os antigos cisnes brancos. Porém, nesse momento, não há previsão de termos nenhum navio de cruzeiro com bandeira brasileira. Portanto, eles são viagens internacionais até esse momento. Talvez por ter essas características, né, a indústria dos cruzeiros é um dos setores do turismo que tem o mais alto índice de repetição. Então, segundo as pesquisas da CLIA, que é a Associação Internacional das Linhas de Cruzeiro, de todos os passageiros que já navegaram ou que navegam normalmente, 86% querem repetir essa experiência. Então, é um grande índice de repetição da viagem, né? E a associação e as companhias apostam nisso ao melhorar a construção de seus navios também. Então, segundo a CLIA ainda, este é um dos setores que mais cresce no turismo mundial, com exceção do período pandêmico, quando houve a paralisação completa da atividade, pelo menos nos últimos 10 anos, a indústria tem apresentado resultados positivos constantes. Em 2023, a CLIA espera que o setor ultrapasse 31 milhões de passageiros navegando no mundo todo. Então, a CLIA, que é a maior associação de companhias de cruzeiros do mundo, ela tem hoje em seu quadro 53 companhias membros, que juntas somam uma frota de 293 navios de cruzeiros e 194 navios de cruzeiro fluvial. Então, nós estamos falando aí de mais de 400 equipamentos de navegação. No Brasil, segundo dados da CLIA Brasil, porque eles têm um braço aqui também no país, espera-se que a temporada de 2023 e 2024 ultrapasse os 800 mil passageiros, um crescimento de 7% comparado à última temporada. Então, nós vamos receber 8 navios regulares, entre os meses de outubro e maio, outubro de 2023 a maio de 2024, sem contar os navios que estarão em trânsito no país. Então, somente o Porto de Santos espera receber 13 navios, ou talvez mais, nessa próxima temporada, além dos 8 navios regulares já previstos, né? Juntando, então, serão 13 com os outros navios em trânsito. Então, todo esse movimento pode gerar até 48 mil empregos diretos e indiretos nesta temporada, além de uma injeção de 3,9 bilhões de reais na economia do país. Então, esses dados são dados da CLIA Internacional e CLIA Brasil. Nós não temos no governo brasileiro, né, na área de turismo, no Ministério de Turismo, nenhum dado oficial relacionado aos cruzeiros marítimos. Mas no Anuário Estatístico de Turismo, na edição de 2022, inclusive, existe um número que são as chegadas de turistas internacionais no Brasil por via marítima. E esses dados, a maior concentração de chegada desses turistas vai entre os meses de novembro até abril, que é justamente o que coincide com a temporada dos cruzeiros aqui no Brasil. E também é possível verificar, né, nesse anuário, que os estados que mais recebem turistas internacionais por via marítima são aqueles que estão nas rotas dos navios na temporada brasileira. Então, é Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, né? Esse ano a gente tem outros portos que vão entrar, então esses números podem alterar também.
Então, com esses dados, a gente percebe que há uma necessidade de profissionais das mais diversas áreas para atuarem na indústria dos cruzeiros. Então, trazendo o setor para a realidade brasileira, há muita oportunidade de trabalho em terra, principalmente no setor diretamente relacionado ao turismo e suas grandes áreas, onde é possível pensar no desenvolvimento de uma carreira. Vou começar falando, então, pelas próprias companhias marítimas. 3 delas estão com escritórios instalados aqui no Brasil: a Costa Cruzeiros, a MSC e a NCL. Essas são empresas que são responsáveis pela promoção, marketing e vendas desses cruzeiros, além das reservas, né, individuais ou de grupos, e estão envolvidas diretamente na logística necessária para a operação dos cruzeiros quando estes chegam aqui no Brasil. A maioria desses profissionais que atuam nessas empresas construíram suas carreiras em terra. Eu conheço vários deles que atuam nessas companhias, né? Essas carreiras foram construídas, alguns começando em posições menos estratégicas, mas muitos hoje estão em cargos gerenciais e fundamentais para essas empresas. Então, não se trata somente de vender ou comercializar o produto, mas de conhecer o setor para poder atuar profissionalmente, criando oportunidades de negócios e gerando trabalho também. As outras empresas onde é possível a atuação profissional são os representantes ou parceiros com contratos especiais dessas companhias marítimas, que não realizam cruzeiros regulares em águas brasileiras, né? Tem seus navios em outros países, principalmente no hemisfério norte, Europa e Estados Unidos, ou alguns ainda fazem escalas aqui no Brasil. Então, esses parceiros, eles são responsáveis também pela promoção, marketing e vendas dessas companhias, alguns já fazem a reserva também, né? Tem sistemas de reserva, e são empresas especializadas em cruzeiros marítimos. Algumas vendem unicamente esse produto, né? E, normalmente, eles buscam profissionais para seu quadro de funcionários que tenham interesse em desenvolver sua carreira nessa área, né? Todas essas companhias, representantes, parceiros, têm como principal canal de distribuição e comercialização as operadoras e as agências de turismo. Então, são os grandes parceiros das companhias marítimas, né? Então, esse é um fenômeno que ocorre não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Para que esses profissionais façam a comercialização, é necessário que tenham colaboradores capacitados a entender os mais diferentes tipos de público e a oferecer os mais diferentes tipos de navios e destinos. Muitas agências possuem setores ou departamentos exclusivos, né, para a venda de navios, e caso essas empresas não tenham esse departamento, há a possibilidade de um profissional que conheça o produto a desenvolver um setor específico nessas agências ou operadoras, como eu própria já testemunhei em muita gente no mercado fazendo isso. Fui testemunha, né, de profissionais abrindo departamentos em agências e operadoras. Então, o profissional ele pode criar a oportunidade de trabalho e a carreira a partir de sua experiência nesse setor, que pode possibilitar acordos, condições especiais de comercialização e outras coisas entre a empresa e as companhias marítimas, tá? Além dessas operadoras, outras empresas também necessitam de profissionais que entendam as características dos cruzeiros marítimos. E aqui eu cito as empresas organizadoras de eventos, as produtoras de espetáculo e até as empresas de comunicação e jornalísticas. No Brasil, os cruzeiros temáticos, nesse momento, né, os temáticos e grupos específicos estão ganhando uma grande força. Então, os navios são ambientes ideais para a realização de confraternizações, congressos, lançamentos, comemorações, eventos em geral, porém é necessário conhecer as características e a estrutura de um navio para poder organizar esses eventos especiais a bordo, né? Então, muitas vezes, essas empresas de eventos, elas têm o apoio também das operadoras e as agências para a comercialização. Além de todas essas anteriores que eu mencionei, não posso deixar de mencionar aqui todas as empresas de transportes, aéreo, ferroviário, rodoviário,
Porque essas empresas são necessárias para fazer com que o passageiro chegue até o local do embarque. Então, os cruzeiros também dependem dos outros modais de transporte para poder fazer a sua operação. Então, conhecer a particularidade dos cruzeiros pode fazer com que toda essa operação seja realizada de forma mais harmônica, quando nós conhecemos as particularidades do outro setor, né? Entro agora na questão dos portos, né? Então, quem trabalha nos portos, temos alguém aqui na audiência que trabalha em porto, a gente sabe que portos têm a necessidade de ter uma estrutura e uma logística diferente daquelas utilizadas para embarque e desembarque de cargas, porque nós estamos falando de seres humanos e estamos falando do setor de hospitalidade. Então, os principais portos de cruzeiros no mundo, que a maioria está localizada nos Estados Unidos e na Europa, possuem estruturas modernas, organizadas e muito similares às estruturas aeroportuárias, confortáveis, têm diversos tipos de serviços, que vão desde alimentos e bebidas, a lojas de artesanato, produtos, enfim. Então, mesmo nos portos, onde não é possível atracar o navio, onde depende-se dos tenders para chegar até o porto, também é necessário que haja uma estrutura mínima para receber esses turistas, né? Então, nós temos no Brasil um longo caminho ainda a percorrer para ajustar os terminais marítimos ao bem receber. De qualquer maneira, nos portos também é necessário capacitar essa mão de obra, né? Então, desde o responsável pelo manuseio das bagagens, passando pelas recepcionistas das companhias marítimas, até as autoridades oficiais envolvidas no processo todo de embarque. Então, ainda com relação aos portos de embarque e os portos de escala, eu tenho que mencionar a importância das empresas do receptivo local. São importantíssimas para o negócio de cruzeiros e muita gente não percebe isso. O cruzeiro marítimo ele atraca nos portos de escala para que os turistas façam visitas a essas localidades, né? Então, o receptivo local e os organismos de turismo locais também têm uma grande importância para o desenvolvimento dos cruzeiros, porque pode gerar vários benefícios às localidades, né? Se preparar com antecedência, juntamente com as companhias marítimas, para organizar a chegada de uma grande quantidade de pessoas desembarcando ao mesmo tempo. Há navios com capacidade para 100, 150 passageiros, mas hoje nós já temos navios que chegam até a quase 8.000 passageiros desembarcando num único porto, e a Carla talvez possa depois me ajudar com isso, né? Então, os navios eles estão crescendo em tamanho. Então, quando... Elmar, 5 minutos, querida. Ok, estou terminando. Ok, obrigada. Obrigada a você. Então, entendendo melhor esse fenômeno, é possível aumentar o volume e a satisfação desses visitantes, né? Eu pontuei aqui algumas recomendações porque comercializar um cruzeiro não é tão simples assim quanto parece, né? Então, o profissional ele tem que entender esse panorama mundial dos cruzeiros, ele tem que conhecer as companhias, interpretar uma ficha técnica de navio, por exemplo, para poder identificar oportunidades de negócios, conhecer as tipologias de cabines, entender quais são os documentos necessários para fazer esse cruzeiro. Então, não fica só na questão operacional, mas vai além, né? Por fim, eu queria, então, entrar já falando sobre a carreira acadêmica, aqueles que desejam pesquisar sobre cruzeiro, que ainda é um desafio, né? Porque, embora seja um fenômeno da globalização, é ainda muito recente. Então, as pesquisas relacionadas aos cruzeiros ainda são bastante escassas. Nas ciências sociais, sobre as relações humanas, culturais, é mais raro ainda. E, normalmente, os assuntos giram em torno dos aspectos econômicos, marketing, sustentabilidade, comunidades locais. As principais pesquisas estão hoje nos Estados Unidos, o maior volume, né? Estados Unidos e China, e as pesquisas a bordo dos navios ainda são bastante difíceis, porque é um ambiente hermético, é totalmente fechado, depende-se de autorização para isso, tá? Então, quando eu falo
de academia, eu estou falando também das faculdades de turismo e todas as outras universidades que podem abordar o assunto. Então, hoje, que eu tenha conhecimento, nós não temos uma disciplina específica em nenhuma universidade de turismo que fale especificamente sobre os cruzeiros marítimos. Há algumas informações básicas, mas não há nenhuma disciplina específica, né, nos cursos superiores. Eu, como docente, procurei, de alguma forma, levar essa informação para a sala de aula, criando o interesse desses jovens para atuar na área, né? Mas a gente continua firme e forte no nosso propósito, e aí eu faço até jogo aí uma questão para o público em geral, né, para buscar mais informações sobre os cruzeiros e poder pesquisar um pouco mais. Então, entender esse ambiente multicultural de um navio que envolve diferentes nacionalidades, seja tripulantes ou passageiros, que o idioma a bordo, ainda que o navio esteja em águas brasileiras, não será 100% português, torna-se importante tanto para o profissional diretamente envolvido na comercialização, quanto para pesquisadores que buscam entender esse fenômeno. Tá? Então, há muito trabalho pela frente, nós temos muito por fazer e muitas carreiras a construir. E agora eu deixo, então, o espaço para a Carla, para que ela mostre para nós o ambiente a bordo. Obrigada pela audiência. Thelma, muito obrigada. Eu queria compartilhar com vocês algumas notícias, né? Nós estamos com 46 participantes na audiência, né? O que é um sucesso, considerando a agenda tão atribulada de todo mundo. Então, aos nossos 46 convidados, nosso muito obrigada. Eu queria também registrar a participação de 3 colegas nossos que são participantes do grupo de pesquisa sediado na PUC-Rio, que além da Thelma, o Reinaldo, que estão aqui conduzindo o evento, nós ainda estamos na plateia. Eu acho que a gravação, né, parou e já voltou. Então, nós temos aqui na plateia o Luciano, o Alexandre e a Fernanda, que eu gostaria de agradecer aí pela presença. Eu também já... Ah, Nancy! Muito obrigada. Acho que a hora que eu olhei lá, eu não tinha te visto. Muito obrigada. Olha, sucesso total. A professora Nancy também está aqui conosco. Eu já vi a presença do João representando a CRIA Brasil, a Fernanda da Cruz, e tem muita mais gente aí que eu vou depois dar uma olhadinha para tentar identificar. Coloquem aí um oi no chat. Eu já pedi, inclusive, ressaltei que as perguntas já estão abertas, o Luciano está nos ajudando. Perguntas, curiosidades, o que vocês têm dúvidas, seja o que for, fiquem à vontade para colocar no chat. Dito isso, eu queria agora formalmente, Thelma, te agradecer pela riqueza do compartilhamento dessas importantes informações que evidenciam aí o seu elevado conhecimento na área. Então, muito obrigada por alocar o seu tempo e compartilhar esse conhecimento conosco. Obrigada. Eu gostaria agora... Obrigada a você, Thelma. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Carla, né? A Carla, eu queria só ressaltar que ela está de férias, né? Ela estava embarcada, ela está naquelas férias entre um contrato e o outro, e ela está usando esse tempo tão precioso também para estar aqui conosco e compartilhar com vocês o conhecimento, que é um conhecimento único, né? De alguém que está há 15 anos morando no navio e vivenciando essa vida a bordo. Então, Carla, por favor, fique à vontade para compartilhar conosco as oportunidades de carreira a bordo de navio de cruzeiros, né? Seja muito bem-vinda. Você também tem até 20 minutos para suas considerações iniciais. E aos nossos colegas da audiência, não percam a oportunidade, pergunte, tirem dúvidas. Eu acho que é um evento único com esse propósito. Por favor, Carla, a palavra está com você. Boa noite, obrigada, Ana. Obrigada, Thelma, Reinaldo, pela oportunidade. Como a Ana falou, eu estou de férias, mas qualquer oportunidade que há de contribuir para o nosso ramo, eu estou dentro. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo. Como a Ana mencionou, eu me chamo Carla, eu estou aqui para falar sobre a minha experiência a bordo de navios de cruzeiro. Eu comecei há 15 anos, estou com a mesma empresa desde o começo. Se chama Cunard, é uma empresa inglesa um pouco mais formal,
mas é uma empresa que muitos tripulantes trabalham por décadas. Isso é uma coisa que eu vi desde o começo. Eu ficava até assustada quando eu via as pessoas falarem que estavam a bordo por 20, 30, 40 anos. Mas, da mesma forma que uma empresa de cruzeiro busca que os seus passageiros se tornem fiéis, eles também buscam que os seus tripulantes se tornem fiéis e construam uma vida a bordo. Claro que tem muita coisa que abrange, tem muita coisa para falar, como a Thelma mesmo disse, tem muitas particularidades, então não vou conseguir cobrir tudo em 20 minutos, mas eu vou tentar falar um pouco sobre o básico, assim, né? Então, eu vou iniciar mencionando de uma forma resumida o que a gente oferece em termos de carreira. Claro que a indústria de cruzeiro oferece oportunidades para todos que querem apenas ganhar dinheiro e economizar para uma situação pontual, quanto para aqueles que desejam criar uma carreira. Normalmente, primeiramente, as pessoas entram na indústria pensando apenas na primeira opção, né? Mas se você souber aproveitar nas chances, você vai conseguir alcançar a segunda. E esse é o objetivo desse webinar, dessa discussão. Onde que as oportunidades estão dentro de um navio, né? As principais áreas de atuação, alimentos e bebidas, que incluem restaurante, bar, cozinha, sommeliers, a área de governança, o housekeeping, que envolve os camareiros, mordomos, supervisores. De supervisor, você pode até virar o gerente da governança de housekeeping também. A minha área, que é a relação com os hóspedes, né? Serviço ao cliente, como a Ana mencionou, comecei até na parte de alimentos e bebidas, mudei para recepção e dali fui subindo, fazendo trabalhos de recepção e outras posições de gerência. E existe também gerência de recepção, eventos, comunicação, parte financeira. Existe uma gama enorme de posições dentro da área hoteleira. Entretenimento, inclusive, você pode trabalhar com animação, você pode ser anfitrião do entretenimento, assistente, virar gerente, e as oportunidades de carreira não param apenas nesses 3, 4 departamentos que são os mais conhecidos, né? Existe eu estou vendo um número maior de brasileiros nas áreas de comerciais, que inclui o spa, vendas, cassino, fotografia, enfim, literalmente o céu é o limite, porque apesar de trabalhar numa empresa que tem poucos brasileiros, eu vou falar mais sobre isso depois, eu vejo brasileiros em várias áreas, e tripulantes sul-americanos também. Então, é importante saber, assim, algumas coisas, né? Que a bordo, as posições de trabalho, as funções, elas podem ser divididas entre o que a gente chama de crew, que seria o tripulante, são posições de entrada, funções de entrada, como você é um utility, alguém que assiste os departamentos, você é um garçom, você é um commis de cuisine, você é um camareiro. Aí temos o staff, que são os músicos, os dançarinos, os tripulantes da área comercial, como eu falei, shopping, spa, recepcionistas, alguns em alguns cargos mais já sêniores, por exemplo, o supervisor do bar, um garçom sênior. E aí existem os oficiais, que são a maioria daqueles em alguma posição de gerência de uma área, né? Ou de uma supervisão um pouco maior. Deixa eu só beber um pouquinho de água. As diferenças de um crew para um staff, por exemplo, o crew e o staff eles vão dividir cabine, mas eles podem ter refeitórios diferentes ou alguns privilégios diferentes dentro de um navio. Isso varia muito de empresa para empresa. Existem os oficiais júniores, que eles normalmente têm uma farda aqui, né, uma patente, como se diz, e eles normalmente ainda dividem cabine também, mas tem um refeitório já separado para oficiais. Então, a partir do momento que você se torna um oficial sênior ou médio, você já tem a sua própria cabine. Então, para te dar uma noção de quantos compõem cada categoria de uma tripulação, por exemplo, o meu navio, ele é o Queen Mary 2, e ele é um navio de 2.600, 2.700 passageiros, 1.200 tripulantes. Uma média de 70% são tripulantes, ou crew, como a gente chama, 20% compõem o staff e 10% são oficiais. Então, normalmente você vai começar
como crew e vai subir na sua carreira até chegar onde você quiser. Eu sei que o foco aqui é a gente falar sobre carreiras, né? Mas é nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre uma abrangência salarial, porque as pessoas precisam ter essa ideia do que é real, principalmente porque muitas vezes as pessoas aí fora dão umas ideias que não são muito coerentes com a realidade. Por exemplo, para um cargo de entrada, você pode variar, o salário pode variar, eu vou dar uma ideia bem geral, assim, porque depende muito, muito de empresa para empresa, pode variar de $600 a $1.500. Um cargo médio, como eu falei, recepcionista, por exemplo, pode variar de empresa para empresa de $1.500 a $2.500. Oficiais, dependendo do ranking, dependendo do seu nível de senioridade, você pode ir de 2.500 até 8.000 ou mais até. Mas o que a gente tem que lembrar é que, apesar disso ser muito atraente, né, o nosso salário ele flutua de acordo com o câmbio, de acordo com a moeda. Então, não deveria ser a única razão para você permanecer a bordo, talvez numa mesma posição. Já que você vai a bordo, faça então o melhor daquilo e construa uma carreira para você, né? Não fique apenas focado em uma posição, já que tá ali, tá certinho, tem que expandir, né? E muitas posições que é da parte de alimentos e bebidas, ou da parte de housekeeping, tem o mínimo garantido todo mês, e adicionalmente, algumas empresas têm políticas diferentes, existe a gratuidade, existe algum outro incentivo de remuneração, então, realmente, o salário pode variar e ele pode aumentar de acordo com as suas gorjetas, de acordo com o que vem além daquele mínimo garantido. Agora, pessoal, o que me levou a buscar uma carreira a bordo? Como eu falei, eu comecei como garçonete, eu não fui para lá pensando em carreira, né? Então, quando eu fui, eu descobri que, para mim, servir as pessoas e lidar com os passageiros e fazer aquilo que eu estava fazendo no meu dia a dia, na parte de recepção, que é resolver problemas, essas coisas, e até na parte de garçonete, era muito natural para mim o servir, e eu acho que isso é o básico, né, de quando você trabalha no navio. Você vai estar lá servindo passageiros, você vai estar lá servindo as pessoas e tendo certeza de que eles estão tendo a melhor experiência da vida deles naquele cruzeiro. Então, cada vez que eu ia para casa, no final de cada contrato, eu comparava aquilo que eu estava fazendo e eu presenciava, claro, que o setor hoteleiro aqui no Brasil e em terra tem um salário diferente, que eu não se equiparava muito com o que estava acontecendo, as oportunidades que eu tinha, os desafios, os portos que eu via, e aí o navio sempre ganhou e eu acabava voltando. Só que sempre que eu voltava voltava para me dedicar mais para como que eu vou, qual é a minha próxima oportunidade, qual é a minha próxima opção de função. Então, eu dava o máximo em tudo que eu fazia. E eu fui crescendo dessa forma. Mas, claro que não é sem desafios, né? Algumas das funções que eu exerci ao longo da minha carreira, por exemplo, como gerente de administração ou gerente da tripulação, parte desse trabalho, por exemplo, envolve eu saber tudo sobre legislação imigratória de todos os países que a gente visita, né? E a responsabilidade daquela pessoa naquela posição, nesse caso eu, por exemplo, numa volta ao mundo, o itinerário que o navio faz, que faz 102 dias em volta do mundo inteiro, é saber o que aqueles portos, 2, 3 meses antes da gente chegar lá, o que eles querem dos passageiros, dos tripulantes, o que a gente tem que preparar, quais são os vistos, a parte de alfândega também. Então, é muito complexo o que você passa em algumas posições mesmo, né? Então, não é sem desafio, e é isso que eu acho que acaba atraindo muita gente para fazer carreira e permanecer a bordo, porque realmente é muito estimulante. E então, eu tinha que me preocupar muito como isso afetava os passageiros, os tripulantes, para me assegurar que o navio entrasse e saísse do porto. E, como a Thelma mencionou, né, ela fala da parte de terra, eu falo da parte de navio, mas os dois trabalham muito próximos e muito juntos. Nada do que eu fazia a bordo funcionaria se eu não trabalhasse com os agentes portuários, com o pessoal da excursão em terra,
tudo isso é um ramo que todo mundo trabalha muito junto, e nada funciona se vocês não trabalharem bem, se a gente não trabalha bem junto. A indústria continua crescendo exponencialmente, como a Thelma mesmo mencionou. Desde a pandemia, a demanda por uma mão de obra um pouco mais qualificada, capacitada, aumentou, né? Antes da pandemia, existia muita gente trabalhando a bordo, que apenas estava ali, eles se tornavam especialistas naquilo por conta do tempo que eles estavam trabalhando a bordo. Com a pandemia, muitas pessoas mudaram de ramo, não retornaram, mas quando os navios voltaram a serviço, a gente viu que a gente estava sem tripulante, né? Todos os navios passaram por isso. E então, o que a gente vê é que o recrutamento tem se concentrado muito em aumentar ou equilibrar o número dos funcionários, mas a qualificação e o entendimento abrangente da vida a bordo e da indústria estão sendo um pouco negligenciados. A gente vê muito recrutamento em massa, onde os tripulantes são contratados, chegam a bordo e desistem depois de um contrato, depois de uns 2, 3 meses, porque talvez não tenham tido uma instrução um pouco mais específica do que esperar quando chegasse a bordo. Isso está resultando em alta rotatividade, quando o que a gente deveria estar focado é na qualidade do serviço, ética de trabalho e pessoas determinadas a entregar um serviço de excelência para aqueles passageiros. Isso não importa a empresa que você trabalha. Então, sim, para a carreira é importante conhecer a operação como um todo. Como eu falei, todos os departamentos trabalham em conjunto, depende um dos outros para o sucesso. O trabalho é vital, o trabalho em equipe é vital para o desempenho próspero de qualquer navio, tá? Então, assim, por que trabalhar em navio, né? Bom, primeiro, a oportunidade de viajar, né? Eu não posso fugir do óbvio, né? Eu conheci 60 países, eu fui para o Polo Norte, eu estive em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse pisar na vida. Então, sim, com certeza a oportunidade de viajar, mas essa oportunidade, ela vem atrelada a muito trabalho, né? Mas, assim, você vai trabalhar uma média de 10 horas por dia, 7 dias por semana, por aproximadamente 6, 7, 8 meses, dependendo do tipo de contrato que você tem, vai. Mas você também vai ter a oportunidade de ver todos esses lugares. Você vai ter uma experiência multicultural. Você vai trabalhar num navio de cruzeiro que vai permitir você interagir com pessoas de todas as diversas nacionalidades, culturas, origens. Isso não tem valor, gente. Eu não posso começar a explicar o valor que isso tem para trabalhar, para a sua vida, trabalhar num navio e conhecer todas essas pessoas. E amplia seus horizontes de uma forma assim que é incrível mesmo. Você vai trabalhar num ambiente dinâmico, vai te oferecer desafios constantes, como eu falei. Você vai desenvolver habilidades, se você se permitir, habilidades de liderança, gestão, resolução de problema, trabalho em equipe. Obviamente, você vai ter menos despesas pessoais, tá? Você não vai ter problema, você vai ter alimentação, acomodação, assistência médica, tudo isso é coberto pelo seu contrato. Né, o que vai facilitar, de alguma forma, você economizar o dinheiro que você precisa, ou você prover para sua família, ou qual for a sua razão, uma das razões de estar a bordo. Você vai trabalhar numa indústria global, então o networking que você faz é também imensurável, assim. E pode abrir portas para você no futuro, né, em outras áreas de hospitalidade, turismo. É um ambiente de trabalho único mesmo, como eu falei, você vai trabalhar muito, mas você vai ter o fator que compensa tudo isso. Seja um dia que você vai sair em Porto e pensar, nossa, é por isso que eu faço o que eu faço, entendeu? E isso acontece. 15 anos depois, eu ainda saio e penso exatamente isso. Falo, nossa, é por isso que eu estou aqui. Uma das razões, né? Além de realmente amar o que eu faço. A bordo, uma coisa que a gente tem que pensar, existe uma hierarquia de posições, existe muito treinamento, é um trabalho duro, regras, regulamentos a serem seguidos. Então, uma disciplina é um fator muito importante, né? Quem trabalha a bordo tem que entender e respeitar isso. Então, o meu conselho faz a sua pesquisa, busque informação. Como eu falei, eu não esqueço, há 15 anos, no meu primeiro embarque, assim, eu estava com as expectativas do lugar certo. Quando eu cheguei lá, é que eu percebi que eu tinha sido instruída da forma correta.
E essa é a importância de ter uma instrução sobre a indústria como um todo. Eu não fui pega de surpresa com quase nada, assim. O inglês, que com certeza é uma parte muito importante de trabalhar em navio, ele vai se adaptar àquele ambiente. Se você nunca trabalhou num ambiente internacional, no navio, o seu inglês ele vai acabar se adaptando, porque existem termos e a terminologia é diferente, existem palavras diferentes e, obviamente, você vai trabalhar com todas aquelas nacionalidades, com sotaques diferentes, maneiras de falar. Então, é toda uma questão de adaptação, tá? Mas ter um inglês de conversação, pelo menos em qualquer nível que ele seja, é um bom começo, tá? Então, assim, descobre, então, quais são as empresas, onde elas atuam, quais são os itinerários predominantes, determina o perfil que você quer, como cruzeiros internacionais ou na costa brasileira. É importante que você entenda para você poder tomar essas decisões informadas sobre a sua carreira. Quando eu fui trabalhar a bordo, a minha mãe, por exemplo, achava que eu ia trabalhar na costa brasileira, e o meu primeiro embarque foi nos Estados Unidos para uma volta ao mundo. Então, às vezes, né, a gente tem que alinhar essas expectativas. Fique alerta hoje em dia, nem todas as empresas de cruzeiro mais exigem recrutamento por agência, tá? Muitas ainda, sim, utilizam agências, mas eles também permitem que você se inscreva diretamente nos seus sites, ou eles divulgam, as próprias empresas divulgam os seus recruitment days pelos seus próprios sites ou mídias sociais. E, gente, nem tudo é só trabalho a bordo. Existe a parte boa, existe a parte divertida, existe as festas, as amizades, entretenimento para tripulante, existe sim, passeios, excursões. A vida no mar é o que você faz dela. Ela pode ser boa, ela pode ser difícil, ela pode ser ruim, a decisão é sua, porque ela não é fácil. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter ela bem clara. Então, o que a gente tem que lembrar também, trabalhar a bordo é um ambiente seguro, você vai ter menos despesas, você tem que ter tolerância ao próximo, resiliência, capacidade de ficar longe de amigos e família, ser uma pessoa responsável, ter empatia, você vai criar habilidade de sobrevivência, responsabilidade com a saúde, segurança, meio ambiente. Como eu disse antes, a gente trabalha com muitas nacionalidades e culturas, né? Para dar um exemplo, na minha empresa, eu sempre trabalhei com uma média de 50 nacionalidades diferentes. A maioria sempre foram filipinos, por volta de 1.200 tripulantes, 500 sempre foram filipinos, e nas áreas mais de alimentos e bebidas, a parte técnica, a parte de comando também, os indianos, sul-africanos, indonésios, e aí uma pequena variedade de europeus, norte-americanos e sul-americanos. No meu navio, hoje em dia, nós somos 10, 15 brasileiros no máximo. E já teve época de eu ser a única, né? E a gente está mais ou menos nas áreas de venda, recepção, housekeeping, a gente está espalhado. E eles estão lá ou porque aplicaram diretamente ou por outros fatores, como um recrutamento específico ou um boca a boca. Mas essa é uma realidade da minha empresa. Temos poucos brasileiros? Sim, mas por alguns fatores, né? Pouco conhecimento. A indústria aqui no Brasil, ela fica ativa por 4, 5 meses no ano. Então, as empresas mais conhecidas daqui, MSC, Costa, etc., são as que têm mais brasileiros, também pelo próprio itinerário que requer que exista um número maior de brasileiros. Mas, gente, o que vocês têm que saber é que não são as únicas, tá? Vocês podem trabalhar em qualquer empresa que vocês queiram. E esses brasileiros que vêm e fazem a temporada brasileira, talvez façam apenas uma temporada, façam apenas aquele momento da costa brasileira, não estão necessariamente criando carreira. Então, o que a gente está buscando aqui é isso, é carreira, tá? Então, para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns requisitos básicos, assim, bem por alto, né? A idade mínima para trabalhar a bordo tende a ser 18 a 21 anos, a mínima, tá? Algumas empresas 21, porque são empresas americanas, ou elas são empresas que vão para portos americanos, e a idade da maioridade lá é 21. Como eu falei, o inglês,
outros idiomas são sempre uma vantagem, principalmente se você vai estar lidando com passageiros. Passaporte, visto americano de tripulante, mas isso é muito específico e depende da empresa e do itinerário. Curso básico de segurança, que também depende da empresa. Exame médico, também guiado, dependendo da empresa, existe um lugar específico para fazer esse exame médico, não é qualquer exame médico. Vacinação, Covid, febre amarela, vários tipos, assim. E restrições de piercings, tatuagens, essas coisas dependem muito da empresa. Eu tenho tatuagens, mas a minha empresa, por exemplo, ela é limitada a onde que essas tatuagens podem ser visíveis, entendeu? Não pode ser no rosto, não pode ser no pescoço. Como eu falei, eu trabalho para uma empresa muito formal, muito conservadora, então eu aceitei isso e é assim que eu fiz minha vida. Mas existem outras empresas que não têm esse tipo de regulamento, tá? Então, busquem se informar para a empresa que vocês entrarem, seja uma empresa que vocês concordem com as políticas, a cultura, tá tudo aí, tá? Então é isso, gente, é um assunto super extenso, cheio de particularidade, eu não sei se eu abordei tudo, mas fique à vontade para fazer pergunta, eu vou passar a palavra de volta para a Ana, eu vou compartilhar ali no chat o meu contato, caso alguém queira me fazer mais perguntas, e a gente não cubra tudo nesses 90 minutos. Apesar de eu passar a maior parte do tempo embarcada, eu vou dar o meu melhor para responder e ajudar, tá bom? Obrigada pela atenção, gente. Carla, muitíssimo obrigada. Gente, que evento sensacional, que mulheres sensacionais, né? Eu queria agradecer demais, tanto a Carla como a Thelma. As duas movimentaram o chat, nós estamos aqui repletos de perguntas, mas antes de eu iniciar, junto com o Reinaldo, essas perguntas, eu vou compartilhar com a audiência como eu conheci essas duas mulheres sensacionais. A Thelma, eu não a conhecia, nós criamos o grupo, o Reinaldo é o coordenador do grupo de pesquisa em cruzeiros marítimos e fluviais da PUC-Rio, e o Luciano também, já membro integrante do grupo, nós tivemos aí um trabalho de tentar levantar quem é quem na indústria de cruzeiros na academia, né? Quem são os acadêmicos que cuidam desse assunto, tanto no Brasil como no exterior. E a Thelma nos apareceu pelas suas publicações, como ela já compartilhou, e já tem perguntas, viu, Thelma, no chat, sobre as suas duas dissertações de mestrado na área de cruzeiros, e a Thelma veio participar conosco no grupo. Então, foi um presente. A cada encontro com a Thelma, a gente aprende cada vez mais, e foi um encontro assim, maravilhoso. Inclusive, a Thelma, ela também é docente do nosso curso, que depois o Reinaldo vai comentar um pouquinho com vocês, mas o primeiro curso de extensão universitária na área de cruzeiros marítimos. E a Thelma é uma das docentes que vão estar ministrando mais de uma matéria nesse curso. Agora eu vou contar um pouquinho da Carla. Eu conheci essa moça muito diferente, né? Sem tantos brincos, sem esmalte marrom, né, Carla? Com uma roupa de oficial, ela é oficial de 3 patentes. Quem quiser ver a foto da Carla como oficial, eu até brinquei com ela que tinha que estar nesse webinário com o uniforme de oficial, que eu a conheci desse jeito, né? Desfilando pelo Queen Mary 2, que é o único navio Ocean Liner, né? É um transatlântico que está em operação no mundo, é o único, e ela está naquela foto do quadro que todos os navios têm, entre os 14 principais executivos, que são os oficiais que comandam aquele navio, que é um ícone. Para quem conhece e é apaixonado por cruzeiro, sabe que o King Mary 2 ele é único. E a Carla estava no navio com a sua roupa de oficial, com as suas 3 patentes do uniforme. Quem quiser ver a foto da Carla com essa roupa, viu, Carla? Eu vou contar aqui. Eu tive o privilégio, eu a conheci a bordo do King Mary 2, e a Carla, muito generosa, como ela está sendo hoje aqui, ela também foi muito generosa de me conceder uma entrevista. O que era para ser uma entrevista de um café, virou talvez, acho que 4 cafés, 2 jantares, né, Carla? E assim foi. E eu tenho um capítulo inteiro num livro que vai ser lançado há pouco, eu acho que já foi até compartilhado no chat. Eu sou autora de um novo livro de cruzeiros, é o meu 2º livro nessa área, e tem um capítulo inteiro
contando com detalhe essa experiência da Carla, que é, no mínimo, muito inspirador. Então, a vocês duas, novamente, o meu sincero muito obrigado. É um privilégio ter conhecido e estar sempre aprendendo com vocês duas. Agora eu vou parar de falar e eu vou para o chat. Nós temos muitas perguntas, eu vou começar pelas mais antigas. Enquanto eu estou falando aqui, o Luciano não para de postar perguntas. Então, vamos lá. Vitória, deixa eu só ver, essa é a primeira. A Vitória perguntou se há necessidade de formação específica para atuação em terra, Thelma. Alguma formação específica? Porque eu tenho, deixa eu só, Thelma, compartilhar algumas estatísticas que já devem estar desatualizadas. Nós estamos quase em 50 pessoas. Eu tenho a Rosemary, que está fazendo hotelaria e quer trabalhar em cruzeiros. Eu tenho o Carlos Lúcio conosco, da IASH USP Santos. Nancy, mesma cidade sua, Nancy. Ele está fazendo mestrado na IASH, na cidade de Santos. Eu tenho o Eris, que está fazendo hotelaria na UFF. Eu tenho a Vitória, que ela quer saber muito sobre as oportunidades da indústria de cruzeiros. Eu tenho a Iris, que está finalizando a faculdade de turismo. Eu tenho a Gabriela, que faz turismo aí no Rio, Reinaldo, na UFRJ. Ou seja, nós estamos com uma audiência bastante diversificada, também para o lado da academia. A Vitória tem uma primeira pergunta, que ela pergunta, Thelma, se para trabalhar em terra, ela precisa ter uma formação específica. Você pode nos ajudar, por favor? Claro. Olá, Vitória. Obrigada pela pergunta. Eu sempre falo que se você tem uma universidade, se você já tem um curso superior, isso ajuda muito. Se esse curso superior é na área de turismo, ajuda um pouco mais, porque não vai ser necessário explicar o que é hospitalidade, o que é o bem receber, o que é o servir, porque tudo isso a gente vai aprender no curso de turismo, no curso de hotelaria, mesmo no curso de gastronomia, eventos, lazer. Então, todos esses cursos que estão ligados à área de turismo, eles já ajudam e muito. Quando você vai buscar um trabalho em terra, seja numa agência, numa operadora, num representante de cruzeiros, ou nessas outras áreas que eu mencionei para você, o fato de você ter um curso superior na área já te coloca em vantagem. Como eu falei, não existe nenhum curso específico, né, na área de turismo. Mas eu sei, inclusive tem um comentário aqui, Ana, se você me permitir, eu já Lógico, já emenda. Já vou com emendar, certeza. porque tem uma... agora não vou lembrar o teu nome, mil perdões aqui, deixa eu ver quem foi, que fala que na disciplina de transportes ela teve, né, ela teve a informação sobre os cruzeiros marítimos. É justamente nessa disciplina que eu trabalhava. Ver se eu consigo ver o nome dela aqui, só para agradecer, Ana, se você puder me ajudar, ou Luciano. Tá. Então, realmente, a disciplina de transportes, que eu também já lecionei, e a disciplina de agência de viagem são as disciplinas mais próximas para a gente poder discutir essa questão dos cruzeiros marítimos, né? Mas, infelizmente, nós não temos uma específica por causa da carga horária dos cursos, enfim. Mas, em breve, nós teremos o nosso curso que vamos poder discutir muito, né? Com certeza, Thelma. Muito obrigada. Eu estou procurando, mas eu já vou passar agora para a Carla, porque nós estamos com um monte de perguntas. Muito legal. Carla, o Volney, ele está perguntando qual é o segmento que mais precisam de profissionais. Por exemplo, animação, entretenimento, alimentos, bebidas, governança. Eu vou aproveitar a pergunta do Volney, Carla, e vou incluir a pergunta da Lídia Campos. A Lídia, ela está perguntando, olha que interessante, há oportunidades para RH e psicologia em um cruzeiro? A Carla, Lídia, eu vou dar um spoiler aqui, ela é formada em RH. Então, Carla, com você. E a Samila também já um combo para você, Carla. A Samila, ela está perguntando qual o nível de inglês exigido para trabalhar no cruzeiro. Você até já abordou um pouquinho, mas se puder responder os segmentos que mais demandam, se RH e psicologia tem espaço e o nível de inglês.
Muito bem, obrigada, gente, pelas perguntas. Primeiro, a pergunta do Volney, né? Ele está perguntando, entrando na área quanto especialistas, né? Qual é o segmento que mais precisa de profissionais? Quanto especialistas, a parte de serviço ao cliente realmente se beneficiaria muito de pessoas capacitadas e especializadas naquilo, né? Então, alimentos e bebidas, todas as áreas, na verdade, porque você pode crescer em todas elas, e todas as áreas que você está lidando com passageiros, o quanto mais especializado você for, melhor é. A busca hoje, pelo que eu vejo com a minha área, com a minha empresa, realmente ainda é muito forte na parte de serviço ao cliente, na parte da recepção, na parte de excursão, ainda a gente precisa de gente com línguas, com gente que tenha uma maneira de lidar com as pessoas. Então, realmente, a parte da recepção, de serviço ao cliente, ainda tá precisando bastante. A pergunta sobre RH e psicologia, na verdade, eu também estudei psicologia, só que foi quando eu parei para ir trabalhar em navio. Eu parei no 4º ano. Alguns diriam que foi uma loucura, mas a vida que eu levei desde então, acho que mostra o contrário. E desde então eu me formei em RH também, né? E existe, porque na parte de gerência da tripulação, eu não sei como é em todas as empresas, mas na minha empresa existe o departamento de recursos humanos, e você tem a oportunidade de virar gerente de recursos humanos, mas depende da empresa e dos requerimentos que eles têm. Por exemplo, a minha empresa, você precisa ter um certificado específico da Inglaterra para você poder trabalhar como gerente de recursos humanos. E eu não sei como funciona nas outras empresas, mas existe sim. A parte da psicologia realmente seria dentro da área de RH. Apesar de eu ser uma forte... eu acredito veemente que a gente deveria ter psicólogos a bordo também, fazendo terapia com os tripulantes. E para a Samela, qual é o nível de inglês exigido? Como eu falei, você conseguir se comunicar, mas não apenas falar, poder entender também, é o mais importante, né? Eu acho que inicialmente a preocupação de falar a gramática, de escrever isso e aquilo, é uma coisa que você pode ir desenvolvendo e aprendendo, mas o inglês de conversação, né, conversacional, é muito importante, principalmente dependendo da empresa que você vai trabalhar. Quando eu fui trabalhar, o meu inglês era ótimo, mas eu realmente eu batalhei para entender os sotaques, foi aí que a minha dificuldade aconteceu, os sotaques dos passageiros mesmo, porque eles são ingleses, e aí tinha o inglês da Escócia, aí tinha o irlandês, tinha o australiano, e você fica completamente perdida, mas com o tempo você vai se acostumando, não deixa nada disso te desanimar, não. Carla, muito obrigada, eu acho que você passou pelas 3 perguntas, eu vou chamar agora a Thelma. Thelma, nós temos uma pergunta muito interessante, né? Uhum. A Vitória, né, que está participando bastante aqui conosco, ela mencionou das suas dissertações de mestrado e ela quer saber se foi difícil encontrar material suficiente para você falar sobre cruzeiros, né, academicamente. O que você conta? Foi muito, muito difícil. Tudo que nós tínhamos era tudo em inglês, eram livros importados. Eu lembro que eu fiz uma compra na época de 8 livros importados para poder trabalhar a minha dissertação. Estão lá na minha estante até hoje, né? Hoje em dia existem muitos artigos, então artigos publicados, artigos abertos, mas livros ainda, a maioria são livros importados. Então, ainda hoje não é tão fácil encontrar material para que a gente possa fazer uma pesquisa em português aqui no Brasil, por exemplo. Existem alguns capítulos de livros, existem alguns artigos, mas material em quantidade, como eu mencionei, né? A pesquisa ela é bastante escassa ainda. Aqui no Brasil, pior ainda. É isso mesmo. Thelma, isso o nosso grupo de pesquisa está tentando ajudar a melhorar, né? Exato. Então, fica aí um convite, inclusive eu estava vendo aqui no chat, o Marcelo Mascarenhas, ele é docente do Cefet Rio de Janeiro.
Isso. E ele falou que ele queria compartilhar esse ótimo evento. Muito obrigada, viu, Marcelo, pelo elogio com seus alunos. Olha, com prazer, esse evento ele está sendo gravado, ele vai estar disponível depois no YouTube. E eu queria aqui, inclusive, Marcelo, estender o convite especialmente a você. Você, como professor, a nossa missão como docente, ela não é pequena, né? Principalmente numa área em que tem tanta lacuna de conhecimento. Esse nosso grupo de pesquisa, ele se reúne virtualmente, o que possibilita congregar professores, pesquisadores do Brasil inteiro. Inclusive, o grupo está se internacionalizando, nós já temos participantes da Indonésia, por exemplo, fazendo parte, em Jacarta, lá está fazendo parte do nosso grupo, mas nós também temos participantes de Portugal, mas as nossas reuniões, elas acontecem quinzenalmente, às sextas-feiras, das 10h30 ao meio-dia, pontualmente. Só estamos de recesso por conta das férias escolares. Em agosto estaremos de volta. Então, caso você tenha interesse, eu vou depois compartilhar o meu e-mail. O senhor Reinaldo é o coordenador do nosso grupo de pesquisa. Nós temos sempre as portas muito abertas, não só para professores, mas pesquisadores de modo geral e também entusiastas do assunto. Nós acreditamos que a diversidade, ela aumenta a riqueza desse compartilhamento de informações. Então, muito obrigada pela sua contribuição, Marcelo. Tem uma pergunta, Carla, para você, que é uma pergunta bastante pertinente. Eu acho que ela apareceu 2 vezes, se eu não me confundi aqui no chat. Aí eu estou vendo o Caê Miranda perguntando, já que você está de férias, Carla, você está sendo remunerada nessas férias? Ou você, além de estar de férias e estar aqui no webinar, você não está recebendo salário? Conte aqui para o Caê e para a nossa audiência, por favor. Caê, obrigada pela pergunta. Na maioria das posições, não somos remunerados de férias, até na minha própria posição hoje não somos, isso é um padrão da indústria, principalmente na parte hoteleira, na parte de hotelaria. Se você tem um trabalho como engenheiro, essas coisas é um pouco diferente. Agora, na parte de hotelaria, você não é remunerado nas férias, e eu vi que você também perguntou se são sempre 2 meses, e se tirar as férias é obrigatório ou opcional. É obrigatório, sim. Existe um limite de tempo que um tripulante pode permanecer a bordo. Normalmente não pode passar de 10 meses, algumas empresas eu acho que são 11 meses no máximo, e você precisa daí ter, sim, o seu tempo de férias, seja, eu como faço hoje contratos menores, meu tempo de férias varia de 1 a 2 meses, mas quando eu fazia 6 meses, eu tirava 2, 3 meses de férias, sim. Tá bom? Maravilha, maravilha, Carla. É importante, né? Porque assim, nós acreditamos muito que conhecimento ele é poder, né? Então, a pessoa para entrar numa carreira, seja ela qual for, nesse caso específico, nós estamos falando da carreira na indústria de cruzeiros marítimos. É muito importante saber não só as vantagens, mas as desvantagens, as diferenças, né? Nós, brasileiros que trabalhamos com CLT, nós estamos acostumados a ter férias anuais remuneradas. Essa não é a realidade da Carla, né, Carla? Não é a sua realidade. Bem, tem mais perguntas aqui. Poxa, cadê? Uma pergunta, eu vou aproveitar, Carla, que você está aqui na minha frente, na tela. O Lucas Viana, ele está perguntando, né? Não, Lucas Viana, desculpa. Cadê? Por que em determinadas companhias, Carla, existe uma grande dificuldade para trocar de departamento? Principalmente se houver troca de categoria entre crew e staff, que você já deu me explicado um pouquinho qual que é a diferença. Departamento de FB, imagino que deve ser Food and Beverage, é isso? Existe muito para liberar o membro. Você pode contar os bastidores? Por que é tão difícil mudar de departamento, Carla? Então, Luca, obrigada pela pergunta. Não deveria, né, ser difícil, porque qualquer gestor deveria querer ver os seus tripulantes progredindo, se esse é o caso, né? Se você quer mudar de departamento para algo que vai te ajudar a progredir, nenhum gestor deveria te segurar. Porém, sim, existem algumas razões que podem prevenir isso de acontecer rapidamente, imediatamente, ou no tempo que você esperaria que isso acontecesse. Uma delas é a falta de alguém para te substituir, se você sair daquela posição. A falta essa demanda que eu falei que a gente está de tripulante é justamente por isso,
né? A gente está em falta e aí você quer mudar de departamento, como é que a gente cobre aquela falta no outro departamento? Então, essa é uma das razões. Não deveriam existir muitas mais do que essa. Eu, por exemplo, se eu tiver que parar alguém de mudar de departamento, provavelmente por conta da operação, por conta de eu não ter alguém para substituir aquela pessoa, tá? Mas o gestor deveria estar apoiando. Eu não sei as políticas das outras empresas quando se trata sobre mudar de departamento. Eu sei que pode demorar. Eu, quando fui mudar de departamento, eu esperei 6 meses, e tem gente que às vezes espera mais do que isso. Mas se é uma coisa que você está dentro e você quer, não desista. Muito obrigada, Carla. Eu tenho uma pergunta agora da Gabriela Sena, né? Ela está falando que como faz para participar do curso de extensão. O grupo de pesquisa é aberto para quem ainda não é graduado, estou com a graduação em curso ainda. Eu acho que aqui o Reinaldo, como coordenador, a Thelma, como professora, eles também podem me ajudar a complementar, eu mesmo vou tentar responder até para ganhar um tempo. Gabriela, um curso de extensão, ele não exige que você tenha terminado a graduação. Nós escolhemos essa modalidade para lançarmos esse primeiro curso universitário dentro da extensão na PUC-Rio, para poder favorecer o máximo possível de pessoas interessadas, exatamente como você, que está fazendo uma graduação, já percebeu uma vocação para trabalhar nessa indústria, só que o curso de graduação, mesmo que tenha uma disciplina específica, a indústria é internacional, ela tem tantas particularidades que uma disciplina, por melhor que ela seja ministrada, ela não dá conta. Então, a PUC-Rio, ela veio exatamente para tentar preencher essa lacuna. Então, você pode participar tanto do curso de extensão. Eu acredito que os nossos assessores da PUC-Rio devem estar colocando o link para inscrições do curso. Se não tiverem colocado ainda, eu peço que coloquem, senão daqui a pouco eu vou também tento colocar. E em relação ao grupo de pesquisa, ele não é necessário que você seja graduado, já tenha terminado. Existem diferentes formas de você participar no grupo de pesquisa. Você pode participar, inclusive, como ouvinte. O nosso grupo, o professor Reinaldo, que é o coordenador, ele mencionou no início da fala dele que ele é registrado no CNPq. Então, nós temos um núcleo, que eu vou chamar de núcleo duro de pesquisadores, que estão registrados no CNPq, que esse sim tem algumas obrigações, nós temos que desenvolver trabalhos e contribuir para que a sociedade tenha mais esclarecimento sobre o tema. Então, fazer parte como membro registrado no CNPq, isso existe em algumas características, mas participar das nossas reuniões, você pode participar como ouvinte, você pode contribuir com as suas experiências, você está super bem-vindo. O convite que eu havia feito deixa eu achar aqui o nome, para o Marcelo, que acabou de me agradecer aqui no chat, muito obrigada. Eu também faço, não só para você, Gabriela, mas para toda a nossa audiência. Venham experimentar com a gente. O nosso grupo, ele reflete muito esse webinário, né? Nós temos data para começar, data para terminar, nós temos propósito, toda reunião ela tem pauta, toda reunião ela tem ata, nós temos publicações, nós disponibilizamos gratuitamente. Se você está fazendo mestrado e está trabalhando com a indústria, está com dificuldade de informações, vem falar conosco. A nossa função como educadores, ela vai além da sala de aula, né? Então, nós estamos à disposição de todos vocês. Como eu falei que nós somos pontuais, né? Já são 19h47, como as horas passam rápido quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. Olha, eu tenho mais perguntas aqui. Olha, gestores tecnológicos têm vez em cruzeiros? Olha que pergunta interessante, do Isaías dos Santos. Se a pessoa é um expert em TI, Carla, ele tem como trabalhar a bordo? Porque em terra, com certeza tem, né, Thelma? Mas e a bordo? Ele tem condições de trabalhar? Pronto. Eu acho que ele perguntou gestores tecnólogos, no geral, né? Eu acho que tecnólogos. Não é de tecnologia, desculpa. Não é de desculpa. Mas tem. Qualquer gestor tem chances para trabalhar em cruzeiro. O que a gente sempre fala é que se você quer trabalhar em cruzeiro, é importante começar de uma posição de entrada para você, quando chegar naquela posição um pouco mais alta,
você conseguir entender aquele caminho, você conseguir entender o teu departamento, você poder ser aquele suporte que a equipe que você vai gerir precisa. Então, as empresas contratam, sim, posições de supervisão diretamente ou de gestão, e vale a pena, se você tem gestão, uma formação de aplicar, porque é exatamente esse tipo de capacitação que, às vezes, aquela empresa, naquela posição específica, pode precisar. Perfeito, muito obrigada. E em relação à TI, Carla, os navios, inclusive, têm pessoas que estão, né? Tem um local com um centro de computadores à disposição dos hóspedes, a própria pessoal da recepção, né, Carla? Também ajuda quando o hóspede tem alguma dificuldade com tecnologia de informação. Não era essa a pergunta, mas vai que tem algum, né? Alguém especialista em TI na nossa audiência pode trabalhar a bordo também. Iris, a Iris está perguntando como faz para participar como ouvinte. Iris, eu vou colocar... Luciano, por favor, você me ajuda colocando meu e-mail no chat, só para não sair aqui das perguntas? Manda um e-mail para mim e eu te explico direitinho como você participar como ouvinte do nosso grupo de pesquisa, tá bom? Então, Iris, pega o meu e-mail e me manda mensagem. Tem perguntas? A Thelma poderia dizer... Sim, Thelma, obrigada. Uma coisa que talvez não dê tempo, nós temos mais perguntas do que o tempo do evento, isso é natural, isso é esperado, isso só mostra a riqueza. Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, aquelas perguntas que não foram respondidas, a gente pode responder depois. Vocês fizeram a ficha de inscrição, eu acredito que tem um e-mail, vocês receberam o link para a reunião pelo e-mail, a gente faz essa rastreabilidade e manda a resposta por e-mail para vocês. Então, fiquem tranquilos. Thelma, Carla, que vocês que estão aí acompanhando também o chat, tem mais alguma pergunta? Tem algumas perguntas, como é a vida social a bordo? Carla, eu acho que você já respondeu na sua apresentação. Só vamos trabalhar enquanto estamos embarcados? Dá para namorar no navio, Carla? É importante, né? Faz parte da vida. A gente pode encontrar um amor a bordo? Pode. Podemos namorar, sim. Até incentivamos, né? Mantém a galera feliz, com certeza. Eu posso namorar qualquer um, se eu quiser? Eu posso namorar o hóspede? Não. Hóspede não, pelo amor de Deus. Isso aí é um ticket para casa, tá? Tá bom. Aí quer voltar, tá com saudade da mamãe? Faz um encontro romântico com o hóspede. Mas dá para ser feliz, sim. A pergunta, dá para ser feliz? Dá, e muito. Maravilha, Ana, maravilha. Oi, tem uma Thelma. pergunta sobre por que fazer reserva com a agência de viagem. Eu vi, foi lá no começo. Foi uma das primeiras, Thelma, então, deixa eu fazer essa pergunta para você. Faz. Ó, eu não estou achando ela aqui, mas eu li. Nessa era da computação, eu posso comprar tudo, até vestido de noiva dá para comprar por internet. O que me levaria a comprar uma viagem numa agência de turismo? Me conte. Ficou ruim a internet. A minha? Travou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo. Vocês estão me ouvindo? Não. Não? Eu estou te ouvindo, Ana. Eu estou te ouvindo. Eu acho que era a Thelma, então. A internet a Thelma que caiu. Se é a minha ou se é a... Thelma, deve ser a sua. Se precisar, tira a câmera, querida. Tenta tirar a câmera, porque eu estou vendo todo mundo se mexer. A Carla está se mexendo, a Reinaldo está se mexendo e você está travadinha. Gente, esse é o momento do suspense, tá? Enquanto vocês vão ficar sabendo ou não, aí a questão por que contratar uma agência de viagem. Eu estou vendo que já colocaram o meu e-mail aí no chat, fiquem à vontade em entrar em contato conosco. Reinaldo, enquanto a Thelma não retorna, eu acho que a gente poderia falar um pouco, nesses finalmente, sobre o nosso curso, né, de extensão. Quando a Thelma voltar, vocês me avisam, e daí eu volto para a pergunta que ela ia responder. Pessoal, o nosso curso de extensão em Cruzeiros Marítimos, ele vai acontecer todo sábado. Inclusive, eu não sei se vocês viram, quem é assinante do O Globo, saiu hoje uma matéria no jornal falando do curso, né, Reinaldo? Falou do curso e falou
do nosso webinar. Muito bacana, muito bacana. Eu não sei se foi a minha internet ou se foi geral, mas eu não caiu aqui para mim. Já Seja voltou. bem-vinda de novo, Thelma. Eu ia começar a falar do nosso curso, mas eu acho que a sua resposta ela está na frente. Então, nos conte, por que contratar uma agência de turismo? E daí eu vou voltar para dar uma pequena visão das nossas 7 disciplinas do curso. Vai lá, É muito Thelma. rápido, é muito rápido. Mesmo em época de internet, né, se acontece algum problema, a internet muitas vezes não vai te socorrer no momento que tem que socorrer. Então, a consultoria e a assessoria de uma agência de viagem, ela é fundamental, principalmente para aquelas pessoas que estão em seus primeiros cruzeiros ou suas primeiras viagens internacionais. Então, resumindo, é isso, né? Ter alguém que socorre no momento realmente que se precisa, porque o Google não vai te responder absolutamente nada no momento do desespero. E a agência vai estar 24 horas por dia ao teu dispor. É isso. Olha, Thelma, eu já vou entrar em contato com a Navigare, viu? Porque está chegando a temporada de Por favor. cruzeiros e eu Já- ainda não reservei nada para esse finalzinho Já de ano. temos algumas coisas aqui. Então, depois, compartilha aí no chat o telefone da Navigare, né? Se alguém mais se interessar. A Thelma, além de ser uma excelente docente, uma excelente pesquisadora, ela é diretora de uma agência de viagens. Ela conhece a indústria de cruzeiros sobre as diferentes óticas. Agora eu tenho uma pergunta para a Carla. 2 perguntas, Carla. Não para de chegar pergunta aqui. A Josi Salles, pessoal, tem idade máxima para trabalhar em navio? Carla, eu posso trabalhar em navio na minha idade? Você vai contar a sua idade para todo mundo? Não é segredo, tem 57. Eu posso trabalhar no navio? Pode sim, senhora. Pode sim, senhora. Não tem limite. É lógico que as empresas vão colocar um limite, falando, é até 45, é até 50. Eu tenho colegas que têm 70, 75. Me senti jovem agora, então posso mandar o currículo. O céu é o limite, mas depende da empresa, do que ela busca, do perfil. Então, realmente, né, para a minha empresa não tem limite. Porque, para quem não conhece, é uma empresa onde a faixa etária dos passageiros já é um pouco elevada, no sentido que a idade média normalmente é 65, 70 anos, sempre. Maravilha. Carla, só finalizando com você agora, o Maurício perguntou, para entrada na aplicação, necessita de algum certificado prévio? Então, eu acho que eu respondi para ele escrito. Não precisa de certificados, mas tudo que você tiver que te agregue conhecimento, o benefício é seu. É você que vai ganhar com isso, porque você vai entrar já com um conhecimento um pouco maior do que você está indo fazer. Então, se tem algum certificado para ser obtido, eu incentivo isso com certeza, como o curso que a gente está falando aqui, porque ele te dá toda essa abrangência do setor como um todo. E é o que te acaba te diferenciando a bordo também, a parte das suas habilidades e qualidades e da sua ética, o que você já tem que você pode trazer para uma operação a bordo que agregue ao dia a dia, né? Ao que a gente está tentando atingir como empresa, né? Qual seja a empresa que você vai trabalhar. Maravilha. Carla, eu quero encerrar o chat agora, para depois dar os avisos finais, com uma boa notícia do Caê Miranda. Ele acabou de falar, de compartilhar, que ele foi aprovado pela Costa Crucier, que faz a nossa costa brasileira, para o cargo de animador cruise staff. Ele tem 36 anos, a entrevista foi ontem, e, Caê, todo sucesso, Caê, todo sucesso para você. Com certeza. Que você construa uma carreira, né, Carla, que é muito diferente de ter um emprego. Com certeza. Nosso foco aqui é realmente construir carreira. Parabéns, parabéns. Parabéns, Caê. Agora eu vou parar de olhar para esse celular, para o chat, e eu preciso, né, rapidamente apresentar para vocês o nosso curso, que ele é um dos patrocinadores desse webinário. Ele é um curso, como eu mencionei, ele é totalmente online, ao vivo. Essas férias que você está vendo aqui, a Carla, não é falta de convite, né, Carla? Mas como a Carla está no meio do oceano, né, no Atlântico Norte,
ela não tem como dar aula online nesse momento. Quem sabe no futuro ela vem incorporar a equipe. Mas o Reinaldo, a Thelma, o Alexandre, que está na plateia, o Luciano, está na plateia também, na audiência, são professores do curso. O curso consiste de 7 matérias, muito rapidamente. Ele começa com essa visão da indústria de cruzeiros. Essa é uma matéria, que é a primeira do curso, ela vai ser inclusive ministrada pelo Marco Ferraz, que é presidente da CLIA Brasil. Ele vai estar dividindo essa disciplina comigo. Na sequência, a gente vai ter uma disciplina sobre infraestrutura e logística. Nós vamos abordar nessa disciplina navios, portos e toda a cadeia que envolve essa indústria internacional. A terceira disciplina é destinos e receptivos turísticos. Então, como participar dessa indústria, mas do ponto de vista de quem está na terra? Nossa terceira disciplina vai dar conta desse desafio. A quarta matéria, ela trata regulação, normas e regras. A indústria de cruzeiros, ela tem que seguir regras próprias e regras locais. Então, é de uma complexidade imensa. Nós vamos ter uma matéria tratando disso. A quinta disciplina é as diferentes características e tipologia dos passageiros. Aí a gente vai tentar ver qual é a companhia, qual é o navio, qual é o itinerário para cada tipologia de passageiro. Viajar de navio é uma delícia, mas não tem nada pior do que a pessoa certa estar no navio errado ou no itinerário errado. Né? Imagina quem gosta de, sei lá, de música clássica, que a Carla deve conhecer muito, né? Os devotos da realeza, entrando no navio, por exemplo, na costa brasileira, de pagode. Então, o cruzeiro de pagode é maravilhoso, só que não é a experiência perfeita para esse público. Nós vamos ter uma disciplina que só vai tratar desse match, dessas características. Nós vamos ter requisitos e boas práticas para trabalho na indústria de cruzeiros. Quais são as habilidades, os conhecimentos, as necessidades para você construir uma carreira e, principalmente, pessoal, para você ser feliz. Né? Não adianta você forçar, porque paga bem ou porque eu vou conhecer o mundo, se a gente não tem aquelas habilidades, aquelas competências, aquelas atitudes para aquela função. Nós cuidaremos disso numa disciplina específica. E, para finalizar, uma delícia de matéria. Mitos e realidades. O que é verdade? Carla, quando as pessoas morrem, vocês jogam no mar? Tem mitos sobre isso, né? Não. Se eu brigar com o marido, eu posso mandar ele para a cadeia? Tem cadeia a bordo? Não responda, né? Isso vai aprender lá no curso. Aquela sujeirinha que fica atrás do navio é o lixo que foi jogado na água ou é a movimentação das hélices? Então, vai ter uma série, essa matéria, para encerrar com chave de ouro, mitos e realidades da indústria de cruzeiros. Esse curso começa em agosto, termina em outubro, são 7 matérias, 7 encontros em sábado. O objetivo é dar uma visão geral, para que o profissional, tanto faz se ele está a bordo ou se ele vai trabalhar em terra, mas quem tem interface com essa indústria consiga ver esse contexto de uma forma mais ampla. Isso vai garantir que o profissional vai estar melhor preparado para construir uma carreira bela e que traga felicidade aí na vida de vocês. Reinaldo, eu paro de falar e passo a palavra para o nosso coordenador do curso, o nosso professor emérito da PUC-Rio. Um prazer ter você aí no comando desse curso, que tem tudo para ser um sucesso. Esse curso terá sempre, Iris? Nada, querida. O curso, para ele existir, ele precisa de uma boa instituição de ensino. Nós estamos numa das melhores do Brasil, PUC-Rio, é só entrar no ranking internacional, é uma das melhores, é um sonho de consumo no diploma. Precisa ter docentes preparados, nós estamos reunindo os melhores. Né? Nós temos aí entre os docentes o Alexandre, que está na plateia, na audiência, né? Não temos plateia, na audiência, que trabalhou décadas no Porto, conhece tudo sobre essa indústria. Então, nós temos pessoas do mercado, nós temos pessoas da academia, doutores, mestres, mas nós precisamos de um terceiro pilar desse curso, que são alunos. Então, assim, esse curso vai ter sempre, é o que eu desejaria, todos nós desejamos, mas curso sem aluno não tem. Então, depende também de vocês. Se vocês gostaram da ideia, o curso, o preço é em torno de 1.800, eu vi na matéria no o Globo ficou tão interessado, ele até colocou o preço do curso, e eu sei que a PUC divide em 10 vezes no cartão. Então, assim, o valor do curso não deve ser um impeditivo.
Se você tem esse sonho, esse é um caminho. Não é o único, não sei se é o melhor, mas ele está sendo assim pavimentado com todo carinho, com toda competência para fazer diferença na vida de todos vocês. Agora eu paro de falar, que eu já falei demais. Reinaldo, a palavra é com vocês. Eu queria só terminar agradecendo demais essa audiência que nós estamos aí, ainda nesse horário, com 39 pessoas aqui conosco. Por favor, Reinaldo. Muito bem. Conforme eu disse, essas meninas são demais. Eu fiquei quieto porque elas comandaram tudo e muito bem. Carla e Thelma, incríveis, incríveis. Vocês passaram tantas dicas que eu tenho a ligeira impressão que muita gente já vai sair daqui. Eu quero fazer carreira, eu quero virar a Carla. E eu quero ter uma agência igual a da Thelma, e por aí vai. Eu quero escrever mais livros como a Ana. Enfim, nós, tarados por cruzeiros, criamos esse grupo e nós somos assim, estamos persistindo que é o caminho. O curso, gente, é fundamental, porque é um primeiro módulo que nós estamos fazendo, e a nossa ideia na PUC é que eles torne-se até um curso, uma especialização formal, eventualmente. Então, primeiro a gente está fazendo um curso de essa extensão que a gente está fazendo, de 32 horas, mas, com certeza, nós teremos desdobramentos deste curso. Uma outra coisa também que eu quero lembrar a vocês é que essa nossa querida anfitriã, que é minha orientanda de pós-doutorado na PUC, essa que tomou conta disso tudo aí hoje, ela está lançando um livro que é imperdível. Acho que vou pedir até para colocar no chat, que vai ser lançado agora em agosto, né, Ana? Um livro onde ela conta toda essa experiência, inclusive, eu estou doido para ler esse capítulo, porque eu não li o capítulo da entrevista dela com a Carla. Faço ideia quanta fofoca tem ali dentro, gente, é imperdível. E então, eu quero agradecer, primeiro agradecer a essas meninas fantásticas, para mim são meninas, porque meus cabelos brancos revelam que eu tenho que considerar vocês meninas. E dizer que o nosso grupo de pesquisa é uma ideia que Ana ela é responsável por tudo, ela conversou comigo, como eu sou um fanático, e aí, pronto, criamos um grupo de pesquisa e que está a cada dia, nós já internacionalizamos, nós já temos até um participante de Jacarta, e estamos trabalhando juntos, e queremos agora que, depois desse webinar, pelas perguntas que eu vi, eu acho que a gente pode abrir muitos horizontes para todo mundo. E eu quero também congratular o Cauê, que vai ser o animador do Costa, e eu quero dizer para ele que tem que me animar muito, que eu vou fazer a travessia 10 de abril no Costa. Então, prepare que eu quero muita animação nesta travessia no Costa, e espero que você esteja lá. É isso aí, eu agradeço a todos. Não sei se já está no chat o anúncio do livro, Ana, já foi colocado? Eu acredito que sim, Reinaldo. Eu estava aqui tentando facilitar e achar o link para o site da PUC, para as inscrições do nosso curso. Está no nosso grupo de cruzeiro. Se alguém achar mais rápido que eu, por favor, copie e coloca no chat, porque é um link curtinho que vai facilitar o trabalho para quem tiver, logicamente, interessado, né? Ó, eu achei o link da inscrição para o webinário, estou continuando procurando. Inclusive, tem no Facebook, tem no Instagram, então é só procurar que a informação está também no site da PUC. Deixa eu ver aqui. De ver a matéria do Globo de hoje, que está muito interessante também. Olha, acabei de achar o link, copiei, eu vou colocar... Poxa vida, eu vou colocar aqui no nosso chat para alguém, por favor, me ajudar e colocar aí no chat do grupo. Por favor, acabei de colocar no nosso chat do webinário. Se alguém puder colocar agora para mim no chat aqui da nossa conversa, só se tiver algum interessado. Mas, Reinaldo, muito obrigada pelas suas palavras. Eu adorei, a gente teve muitas pessoas, muitas participações, as perguntas ainda estão chegando. Eu vi aqui a Viviane
ela também é estudante de turismo da UNB de Brasília, e ela é aluna da DEC 4, que tem um programa de capacitação, né? Não é de carreira, mas é de tripulante de entrada no navio. Ela está agradecendo, falou que foi muito boa a palestra. Que bom, Viviane, nós continuamos à sua disposição. Então, assim, as mensagens não param de chegar. Esse evento, depois nós vamos revisitá-los, vamos ver as perguntas. Se ficou alguma coisa sem resposta, nós vamos dar um encaminhamento. E, por favor, também, vocês têm aí, eu acho que a Carla já compartilhou o contato dela, a Thelma já compartilhou, eu já compartilhei. Então, vocês também sabem como nos encontrar. E nós respondemos rápidos, com exceção da Carla, que vai estar no oceano, aí já tem limitações realmente. Mas podemos encerrar, né, Reinaldo? Passamos 9 minutos, eu acho que já está no momento do pessoal ir jantar, agradecemos aí a presença. Não, tá, agradecer, se aí já é quase 9, quase 8 horas, 8h10, aqui já é meia-noite e 10, que eu estou nesse momento na Espanha. Eu vim de uma travessia de cruzeiro também. Então, gente, tudo de bom. Obrigado pela participação, obrigado pela clareza das exposições e pela condução fantástica de todo o evento. E espero vê-lo já em agosto lá para a gente dar continuidade a essas atividades do nosso grupo de pesquisa. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal, Boa noite, pela presença bom descanso até a agora. todos. Um abraço.